A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glórias a Deus por esse dia, a todos os irmãos aí também que estão conectados na nossa escola bíblica dominical. Um grande abraço, que o seu domingo seja maravilhoso, que nesse dia você possa ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. E a minha oração neste momento é que você abra o teu coração, que você prepare a sua terra para receber aquilo que Deus tem preparado para você nesta manhã. O pastor Aderaldo, neste dia, não pôde estar conosco. Então, já orem aí pela vida do pastor Aderaldo, para que tudo que ele colocar as mãos, prospere. Ele está aqui conosco todos os domingos, mas especificamente este domingo ele não está no período da manhã aqui. Então, já quero convidar você neste momento para a gente fazer uma oração, pedindo a graça de Deus, a manifestação do Espírito Santo, que essa palavra ela venha prosperar, que ela venha de encontro ao teu coração e que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Pai querido, Jesus, neste momento, Senhor amado, queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, Pai. Ah, Jesus eterno, perdoa, Senhor, neste momento os nossos pecados. Senhor, venha de encontro às nossas vidas neste momento. Ah, Senhor, visita a cada filho teu e vai de encontro a cada necessidade. Que a tua palavra, Senhor, encontre, Pai, nesta manhã, o alvo certo e que ela prospere em tudo, ó Pai. Fica conosco e nos abençoa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Temos aqui alguns irmãos aqui na igreja, que o Senhor vos abençoe. E a nossa lição de hoje, lembrando que nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósitos, estamos no subtítulo que nós precisamos nos tornar semelhantes a Cristo. Este é um dos propósitos da nossa vida terrena, nos tornarmos semelhantes a Cristo. E o tema da nossa lição de hoje, que é a lição 28, diz que isso leva tempo. O tempo é um grande aliado para o crescimento espiritual. E nós vamos estudar nessa lição e vamos entender que somente o tempo também ele não é suficiente, mas ele é importante no processo. Então, eu já quero convidar vocês, afiem aí a Bíblia de vocês, ou anotem, para que depois vocês consigam acompanhar todo o texto bíblico, porque nós vamos aqui utilizar a Bíblia para explicar como esse processo de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, ele acontece. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é no livro de Filipenses 1:6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, aqui ele está falando que aquele que começou, então significa que teve um começo. Ele vai aperfeiçoar, ele vai utilizar do tempo para que ele aperfeiçoe essa obra até chegar aquele determinado dia, o momento do nosso encontro com o Senhor. Se não for pelo arrebatamento, é através da morte, mas vai chegar o dia em que nos encontraremos com Ele. Então, não existe atalhos, para se chegar à maturidade e à semelhança de Cristo. É um processo de crescimento que exige tempo. Salmos 1:3 diz assim, pois será
como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo. Em outra tradução diz assim, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A gente sabe que o processo de crescimento de uma árvore, ela começa ali com uma semente, e ela vai sendo regada. Enquanto ela está ali na terra, a gente não vê o processo de germinação, porque até a gente começar a crescer espiritualmente, a gente fica naquele processo do anonimato. A gente começa a vir para a igreja e fica ali naquele processo do anonimato, mas a semente foi plantada e ela começa a ser trabalhada dentro da terra, e é interessante que toda semente, para germinar, ela precisa morrer antes. Então a semente, ela morre para que ela venha ter uma nova vida, venha brotar, venha crescer, e quando chega no tempo certo, o fruto aparece, e ele é lindo, e ele é doce, e ele é bonito aos olhos de ver. Nos Estados Unidos, eles têm um processo lá, e eu achei tão interessante que, quando eu estive naquele lugar, eu percebi que as coisas, principalmente frutas e legumes, é de uma beleza assim incomparável. Você vai nos supermercados, você vai nos lugares, e a beleza da fruta e dos legumes é uma beleza incomparável. Porém, eu percebi que tudo aquilo que você come não tem sabor. Queijo não tem sabor, tomate não tem sabor, presunto não tem sabor. Aí, até esses dias eu falei para minha filha, ela falou assim, mãe, parece que aqui tudo é plastificado. E aí eu fiquei sabendo, por exemplo, o tomate. Eles tiram o tomate da árvore verde, e aí eles submetem aquele tomate ao gás carbônico. Eles pegam aquele tomate verde, coloca naquele tomate gás carbônico, submete eles a esse gás, e aquele tomate, ele fica vermelho na hora. Então fica aquela fruta bonita, porém sem sabor nenhum. Por quê? Porque ela não passou pelo processo do amadurecimento, que traz sabor, que traz doçura, né? Ela não cumpre a missão dela como deveria cumprir, que é, porque o tomate, na verdade, é uma fruta. A gente acha que é um legume, mas o tomate é uma fruta, né? E qual que é a função da fruta? A fruta, ela precisa ser doce, ela precisa ser agradável. E muitas vezes, se colher antes do prazo, se colher antes do tempo, ela não cumpre a sua missão da doçura, né? De se tornar agradável ao paladar. Então, a vida espiritual, ela não é diferente. Para que a gente possa produzir frutos, para que a nossa vida possa ser agradável, para que a gente possa agradar a Deus em tudo, nós precisamos passar por todos os processos. Eu digo que esse processo de crescimento, ele começa lá, é como uma escada, que a gente vai subindo um degrau a cada dia, que a gente vai crescendo aos poucos e vamos sendo experimentados por Deus em tudo, porque isto faz parte da vida cristã, da nossa vida em Deus, para que a gente alcance a nossa maturidade. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim, olha, como crianças recém-nascidas, desejem de coração, ou desejem ardentemente, o leite espiritual genuíno, para que por meio dele cresçam para a salvação. Dá para perceber aqui que a salvação, ela é um processo. Então ele diz aqui, olha, como crianças recém-nascidas. Por quê? Porque o processo de salvação, ela se dá quando? Através do novo nascimento.
Então, através do novo nascimento, a Bíblia fala sobre uma porta, a Bíblia fala sobre um caminho e a Bíblia fala sobre um alvo. O processo da porta, ele diz que a porta é o quê? Ela é estreita e que nós devemos passar por ela. Então, esse princípio da porta é o princípio daquele momento aonde nós aceitamos a Jesus e aonde nós conhecemos o novo nascimento, a ponto do próprio Deus, em Hebreus, ser chamado como o Pai dos Espíritos. Por quê? Porque nós nascemos espiritualmente. Então, aquele primeiro momento da nossa vida, nós estamos ali na porta, passando pela porta estreita. Mas é importante você entender que existe um caminho que é apertado. E esse caminho apertado é o que nós estamos vivendo entre a porta e o alvo. Existe um caminho que é apertado. E este caminho, muitas vezes, ele é doloroso, ele é espinhoso, ele é difícil, mas o importante é que a gente caminhe sempre em direção do nosso alvo, experimentando o crescimento espiritual que o Senhor espera de mim e de você. E ele diz assim, olha, como crianças recém-nascidas, você passa pela porta. E aí, nesse primeiro momento da conversão, que é essa santificação inicial, nenhuma criança, nenhum bebê recém-nascido, ele cresce sem o alimento. O recém-nascido, ele é do tipo da pessoa, ele é dependente de tudo, ele depende de tudo. Às vezes nós precisaríamos mudar a nossa visão de como muitas vezes nós olhamos para as pessoas. Porque o recém-nascido, ele precisa de cuidado. Ele precisa do leitinho. Ele precisa ser carregado. Ele não sabe se comunicar. Todas as vezes o recém-nascido, você só entende que ele está precisando de alguma coisa quando ele está chorando. E você precisa entender o tipo de choro para saber se é fome, para saber se é dor, para saber o que é que ele está sentindo. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, mas esse daí já é velho, já deveria saber. Mas não, às vezes ele está ali no princípio da porta. Ele está ali como um bebezinho recém-nascido que precisa de cuidado. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa desejar ardentemente, nesse princípio da porta, o leite espiritual para o crescimento. Então Pedro está falando, desejem esse leite espiritual para que vocês possam crescer para a salvação. Porque alguns dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Não, a salvação, você cresce através dela, através de um processo que nós precisamos percorrer. Aleluia, é um caminho, é um longo caminho. E é importante, eu quero ressaltar nessa manhã, que a salvação, o acesso às coisas espirituais, elas só acontecem, a herança da qual nós temos direito como filhos, porque antes nós não éramos filhos, mas passando pela porta, através de Jesus Cristo, nós recebemos a adoção de filhos, e como filhos, nós somos herdeiros do Senhor. Só que é interessante que, como herdeiros, lá em Gálatas 4, a partir do verso 1, diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores,
ao tempo determinado pelo Pai. Sabe o que isso significa? Nós temos uma herança. É a mesma coisa de um filho que tem aí aproximadamente, vamos supor, seus 10 anos de idade. O seu pai é muito rico, o seu pai é muito milionário. Ou, no nosso caso, um pai trilionário, não vou nem falar bilionário, porque o nosso pai é trilionário, a Bíblia fala que ele é dono do ouro e da prata. Ele tem para nós grande herança, grandes riquezas, coisas lindas e maravilhosas que vão estar à nossa disposição. Mas ele diz aqui que se o herdeiro ele for menino, nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. Então, o que adianta nós termos uma herança, mas nós sermos meninos a ponto de não conseguirmos acessar essa herança? Você só vai conseguir ter a plenitude daquilo que Deus tem para você e para mim, através do crescimento espiritual, através da maturidade. Quantas coisas o Senhor não tem desejado colocar nas nossas mãos? Quantas coisas o Senhor já não tem desejado derramar sobre as nossas vidas, as bênçãos espirituais, bênçãos materiais, mas Ele olha para nós, muitas vezes, e diz, Ele não está preparado ainda. Ela não está preparada ainda, ela não pode acessar a herança ainda, porque não tem maturidade, ela ainda não cresceu o suficiente, porque grande herança na mão de menino, pensa, muito dinheiro na mão de uma criança. Ele não vai saber o que faz, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Ele pode fazer loucura com aquilo. Ele pode gastar toda a herança do pai. Lembra lá do filho pródigo? Pega a herança do pai. Aquele menino não tinha maturidade ainda para ter acesso à herança. E o que ele faz com a herança? Ele destrói tudo. Ele gasta tudo naquilo que não tem importância, naquilo que não é bom. Mas nesta manhã o Senhor Ele nos convida a crescer em maturidade, a crescer espiritualmente, para que a gente venha alcançar a plenitude do conhecimento de Deus, para que venhamos nos tornar homens, pessoas que têm acesso à herança, pessoas que têm acesso às bênçãos de Deus sobre a vida. Aleluia, glória a Jesus. E nós falamos aqui que a maturidade, ela exige tempo, ela leva tempo, né? E Marcos, ele comparou o reino de Deus, Marcos 4:26, ele diz assim, olha, o reino de Deus, ele é comparado quando alguém espalha uma semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, e ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Olha só, olha como que é o processo de crescimento. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita é chegada. Então, vocês veem que tem um processo. Primeiro a semente, depois as folhas, depois a espiga, depois os grãos. E os grãos que enchem a espiga até chegar o tempo da colheita. E ele compara a nossa vida desta maneira. O reino de Deus, o crescimento espiritual, ele acontece em estágios. E para cada estágio, eu quero fazer um paralelo. E para cada estágio é um tipo de dieta. E para cada estágio, você vai perceber que é um tipo de comportamento. Lá, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que o recém-convertido,
Ele não pode ser utilizado na obra de Deus, ele não pode ser usado num cargo ministerial. Ele diz assim, olha, que não seja neófito, não seja recém-convertido, para que ele venha ocupar um cargo ministerial dentro da igreja. Para quê? Para que o seu coração não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Por quê? Porque ele não está preparado. É necessário um tempo, eu não acredito em crescimento automático, crescimento do dia para a noite. Crescimento bom é aquele que é ali, olha, devagarzinho, é aquele que acontece no dia a dia, com choro, com lágrima, com aprendizado da palavra. E eu fico tão maravilhada que ainda existem pessoas que estão comprometidas com a palavra, que desejam a palavra, que querem a palavra, porque não existe outro meio de se crescer se não for através do aprendizado e da prática da palavra de Deus. Aleluia! Veja bem que só o tempo não é necessário. Em Hebreus 5:12 diz assim, olha, apesar de que a essa altura já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. E é desse jeito, muitas vezes, que acontece na igreja. Você vê pessoas que já estão há 5 anos, 10 anos, e ainda tendo comportamento de menino, tendo comportamento de recém-nascido. Aí a palavra diz assim, olha, vocês, pelo tempo que vocês já estão aqui, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ter crescido, vocês já deveriam ter amadurecido. Mas eu estou olhando para vocês e eu percebo que vocês ainda precisam de leite. Não estão preparados ainda para o alimento sólido. E eu vou te falar nesta manhã que não é feio você olhar para a tua condição e perceber, mesmo depois de anos dentro da casa de Deus, você olhar para você e dizer assim, eu vou ter que voltar. E eu vou ter que voltar a tomar leite de novo. Eu vou ter que começar a iniciar o processo de novo, porque eu ainda não aprendi. Não existe nada feio em voltar ao princípio e começar tudo de novo. Se tem alguma lacuna que foi aberta, alguma brecha que foi aberta na tua vida, e você não está conseguindo superar, não está conseguindo ultrapassar, aleluia, eu quero te convidar nesse momento a voltar e se alimentar novamente de leite. É igual a matemática. Se você não vai todos os dias, se você perder uma aula, o que acontece? Aquela lacuna da matemática, ela fica aberta e você não consegue passar para o próximo estágio. Você tem pessoas que passaram uma vida inteira e não conseguiram aprender matemática. Sabe por quê? Porque ficaram lacunas abertas que ela não aprendeu. Então ela tem que voltar lá no princípio novamente e começar a aprender tudo de novo. Mas não tem nada feio nisso, não tem nada de errado nisso. O importante é que, enquanto há vida, você precisa ter um coração disposto a crescer na presença de Deus. Aleluia! Então o crescimento espiritual fala, e a Bíblia, lá em João, tem um texto que eu gosto muito, porque ele deixa bem claro as fases desse crescimento. E ele fala, porque antigamente, não há muito tempo atrás, nós tínhamos somente 3 classes. A gente tinha a criança, a gente tinha, na verdade, 4, né? A criança, o jovem, o adulto
e o idoso. Hoje não. Hoje a gente já vê que existem outras fases na vida do homem. A gente vê que tem lá o recém-nascido, a gente vê que tem a criança, a gente vê que tem a pré-adolescência, né, que é uma fase extremamente difícil. A gente vê que tem a adolescência, antes de entrar na juventude, depois entra na juventude, vai para a fase adulta e depois vai para a melhor idade, que é a idade, né, onde nos tornamos mais experientes. Eu estou caminhando por esse caminho, quero chegar lá na minha terceira idade, com força, com garra, com experiência, sabedoria. Mas, naquele tempo, só existiam essas 3 fases. Em 1 de João, no capítulo 2, a partir do verso 12 ao 14, ele diz assim, ó, olha que interessante. Ele vai aqui descrever as fases. E ele coloca algumas características dessas fases. Ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo... filhinhos, essa expressão filhinhos significa crianças. Crianças. Eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Veja bem, filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Lembra quando eu falei? Criança, a porta estreita, os seus pecados foram perdoados. Você já passou por esse momento da porta. Então, os seus pecados já foram perdoados. Aí ele vai escrever aos pais, que aqui já está falando de uma fase adulta. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pais, ele já está falando de uma fase adulta. Eu vos escrevo porque vocês já conhecem, vocês já têm conhecimento de Deus. Vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Aí ele continua assim, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Porque vocês já estão vivendo uma vida de triunfo. Porque vocês já estão vivendo na graça de Deus. Ele passou pelo princípio da porta. Veja bem, os jovens, eles se sujeitaram a Deus. Eles já estão resistindo o maligno e eles continuam caminhando. E aí, o texto vai continuar e ele volta a falar dos filhinhos, crianças. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Filhinhos, a criança, ela já começa a ter o princípio da paternidade. Você já começa a enxergar a Deus ainda criança, você já reconhece a figura do Pai, você já reconhece a paternidade. Aliás, logo recém-nascido, você já reconhece a figura do Pai, reconhece a figura da mãe, você reconhece o cheiro. Aí ele continua, Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, ele está falando aqui de 3 fases tão interessantes. Filhinhos, os vossos pecados já foram perdoados. O princípio da porta. Deus zerou a nossa vida. Deus zerou o nosso pecado. Vocês são jovens, aí vocês não ficaram como crianças. Né? O que João está falando aqui, vocês são crianças, mas agora vocês são jovens. E como jovens, vocês já podem andar em vitória, vocês já venceram o maligno, porque vocês são fortes. E o Pai, porque vocês já me conhecem. O Pai está falando de uma fase adulta, de uma fase em que você cresceu ali na presença de Deus.
E isso é tão maravilhoso. E quando a gente fala de criança, a gente precisa entender que nós estamos falando com alguém que é ingênuo, com alguém que pode ser levado por todo o vento de doutrina. A Bíblia fala sobre isso. A criança, ela precisa de um cuidado especial. O que eu quero convidar vocês neste dia é para que a gente olhe para as pessoas com um olhar tão especial, com um olhar tão apurado, que a gente possa identificar primeiro a nossa condição. Em que condição eu estou? Eu sou filhinho ainda? Eu sou criança ainda? Estou precisando de leite? Estou precisando de cuidado? Estou precisando ser conduzido? Estou precisando aprender ainda a falar? Eu preciso ser alimentado com leite? Eu preciso entender qual que é a minha condição. Ou eu estou naquela fase da tagarelice, que fala. Não é assim? Não tem uma fase? A criança não fala. Aí, de repente, ela aprende a falar. E aí, ela começa a falar. E aí, quando você vê um crente que fala, você pode olhar para ele e você pode perceber que ainda ele não amadureceu. Porque ele está se comportando ainda como uma criança. Aleluia, tem ingenuidade. Não consegue ver maldade em nada. A Bíblia fala que nós precisamos ser astutos como a serpente, mas simples como a pomba. Astuto como a serpente é olhar para as coisas e conseguir identificar o perigo, conseguir identificar os problemas. Eu, durante muito tempo da minha vida, acho que até nos dias de hoje, eu me identifiquei muito com essa palavra, porque eu olho para as coisas e até minha pastora de vez em quando pega no meu pé. Eu tenho ingenuidade, eu não consigo ver maldade em muita coisa. Isso é bom? É bom você ter um olho que não vê maldade, mas a Bíblia nos ensina a ser astuto como a serpente, querendo dizer para a gente assim: acorda, tem joio no meio do trigo, acorda, nem tudo que reluz é ouro, acorda, olha para as coisas como elas realmente são, não fique se enganando, achando, pensando na tua cabeça, ai, mas não é, tenha a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus na sua vida, para que você venha olhar para as coisas exatamente como elas são, porque você já não é mais uma criança espiritual, você já passou pela fase da adolescência, da juventude, e hoje você precisa caminhar para a fase adulta. Aleluia! Então, criança, o aspecto da criança espiritual é ingenuidade. Já os jovens, quando a gente vê um jovem espiritual, o que acontece com um jovem espiritual? Como que você era na tua fase, que você saiu da tua fase de criança e entrou para a tua fase de adolescência? A gente achava que sabia de tudo. Pai não sabia de nada, a mãe não sabia de nada, né? Eu fico vendo de vez em quando alguns jovens querendo debater alguns assuntos, querendo se posicionar diante de algumas situações, como querendo dizer assim, vocês estão por fora, vocês não sabem nada, vocês não entendem nada. Aleluia, porque essa é uma característica de quando você sai da fase de criança e entra na fase da adolescência. Você acha que é só você que sabe. Será que você consegue identificar em algum momento algum crente que é desse jeito?
você tenta falar com ele, você tenta explicar para ele alguma coisa, mas aquilo não entra na cabeça, porque ele bate no peito e diz: eu sei, eu já sou experimentado nisso, você está por fora, você já está ultrapassado, isso que você está pensando já não tem nada a ver, já não cabe mais para os dias de hoje. Aleluia! Quando você vê um crente agindo dessa forma, pode ter certeza que este crente é um crente ainda que está na adolescência. Aleluia! Porque uma das marcas da maturidade é a gente entender que a gente não sabe de nada, que a gente não pode nada, que a gente tem ainda muita coisa para avançar, que a gente ainda tem muita coisa para crescer. Quando você vê um crente que ele olha para si e fala assim: quanto mais eu vivo, mais eu percebo que eu não sei, mais eu percebo que eu não conheço. Então, quando você chega no estágio da maturidade, você consegue olhar para si e perceber que você conhece muito pouco, que você sabe muito pouco, ainda que a Bíblia venha nos dizer aqui que o Pai, né, ele conhece, ele falou dos filhinhos que foram perdoados pelo Pai, Deus zerou. Os jovens que têm força e o Pai que conhece ao Senhor na sua plenitude. Sabe, se nós formos inteligentes, a gente vai saber mesclar as coisas. Porque às vezes eu fico pensando, eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje, num corpo de 20. Eu gostaria de ter a sabedoria que eu tenho hoje, num corpo de 25. Porque chega nessa fase da vida, que nós temos sim, adquirimos ao longo do tempo a sabedoria. Mas já não temos mais a força do jovem. Porque a força está com ele. Mas se nós tivermos inteligência, se os jovens tiverem inteligência, o que eles fazem? Ao invés de ficar olhando para os mais velhos e ficar falando para os mais velhos assim: você não está com nada, você já está ultrapassado, o teu tempo já passou. O que eles poderiam fazer? Eles poderiam usar a força deles e grudar nos mais velhos que têm a sabedoria. E aí nós vamos juntar a força dos jovens com a ingenuidade e a simplicidade das crianças e a sabedoria dos mais velhos. E aí nós teremos uma igreja triunfante, uma igreja abençoada, que vai crescer em triunfo, que vai crescer espiritualmente. Aleluia! Quando a criança, gente, ela fala demais, ela é ingênua, ela não vê perigo. O jovem tem a força. E a maturidade, quando você percebe que é maduro, quando você começa a ajudar, a exercer cuidado. Você está cuidando de gente, você se preocupa com gente, você está exercendo a função de pai, então você já começa a entrar na fase da maturidade. Eu acho interessante que, às vezes, eu converso até com pastores. Eu converso até com pessoas já experimentadas na obra de Deus. E aí, às vezes eu ouço assim: poxa, mas o pastor não me deu atenção. O pastor não me apoiou da maneira que eu estava esperando que ele me apoiasse. O pastor tem me deixado meio de lado. O pastor não está me dando oportunidade. E aí eu fico olhando para aquela pessoa e fico pensando: meu Deus, essa pessoa já está na fase de ajudar ao pastor a fazer essas coisas. O pastor não me visitou, mas você já está na fase de visitar.
O pastor não me deu atenção, mas peraí, você já passou da fase de criança, você já não precisa mais de leite espiritual. Você está precisando agora ajudar o teu pastor a exercer cuidado, porque a maturidade nos traz isso, nos traz o sentimento de pai, que é o sentimento de cuidado, o sentimento de poder cuidar de outras pessoas. Então a grande questão é, que dieta que você está? Você está no leite? Já começou a comer uma papinha? Ou você já está no alimento sólido? Porque também se você for dar alimento sólido para uma criança, você vai matar a criança de congestão. Eu conheci muitos que no começo da caminhada aceitaram a Jesus e logo quiseram entrar pelo caminho da teologia, do muito estudo. E eu falo para vocês, essas pessoas acabaram se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque foram com muita sede ao pote, não tem estrutura, vai devagar, vai aos pouquinhos e vai crescendo, porque duas coisas são necessárias para o crescimento, é o alimento e o exercício. O alimento e o exercício, nós precisamos exercitar. Eu me lembro, quando eu tinha 12 anos de idade, que eu já estou terminando por conta do horário. O horário ele não fica ao nosso favor. Eu me lembro que com 12 anos de idade, eu quebrei o meu braço. E eu fiquei 90 dias com o meu braço engessado. Eu tive uma fratura exposta muito feia no meu braço. E eu fiquei 90 dias com o meu braço engessado. E eu me lembro que quando passaram-se esses 90 dias, eu não conseguia fazer esse movimento com o meu braço. Meu braço estava duro, o meu punho estava duro e o meu braço estava mais fino. Ficou bem fininho o meu braço. Quando eu comparava um braço com o outro, eu falava, meu Deus, fizeram alguma coisa errada aqui. Mas foi porque eu engessei o meu braço. E eu não conseguia movimentar. E eu me lembro que, quando eu falei para o médico, eu fiquei apavorada, desesperada. E eu falei para ele, doutor, tem alguma coisa errada aqui? Tem alguma coisa errada com esse meu braço, porque eu não consigo movimentar. Ele deu risada e ele disse assim, agora você vai começar um processo de fisioterapia para voltar a movimentar, para voltar a exercitar esse membro que ficou parado. Então, o que eu quero falar para vocês é que não basta a gente se alimentar. Precisamos do alimento, mas também precisamos do exercício. Por isso que a Bíblia fala que a fé, sem as obras, ela é morta, não serve de nada. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você não pratica, se você não conhece, se você não faz aquilo que você tem aprendido, você não vai crescer, você vai ficar atrofiado, você vai ficar num estágio que você não vai conseguir crescer na presença de Deus e amadurecer diante de Deus. E eu quero encerrar essa aula falando um texto aqui de Paulo. Paulo já estava preso nesta época e foi uma pessoa que conheceu o novo nascimento e que cresceu na vida espiritual. E é difícil a gente olhar para a Bíblia e ver uma pessoa como ele. Mas ele faz uma seguinte declaração em Filipenses 3, do 12 ao 14. Diz assim, não que eu já tenha alcançado. Olha que ele já estava quase no fim da carreira. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, como querendo dizer, não que eu já tenha alcançado a maturidade plena, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo o caminho, prossigo para alcançar aquilo para o qual
eu também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Mesmo tendo vivido tudo o que ele viveu, mesmo tendo aprendido tudo o que ele aprendeu, ele não se considerava perfeito. Não que eu já tenha alcançado a estatura de varão perfeito, mas eu continuo prosseguindo para o alvo. Eu passei pela porta, eu percorri o caminho apertado, e agora eu vou chegar no alvo. Eu vou avançar para as coisas que estão adiante de mim, crescendo em alimento, e o alimento que é a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembra que eu falei no começo? Crescimento espiritual não tem atalhos. Ela só acontece de duas maneiras. É se alimentando pela palavra e é exercitando a palavra. E assim a gente prossegue para o alvo, que é o grande encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu vou orar neste momento. Vou pedir aos irmãos que estão aí conectados através da Rádio Adeja, através aqui do código Pix e do número das contas que estão aqui embaixo, que você possa fazer a sua contribuição, ajudar na manutenção da casa do nosso Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado. Hoje é culto de missão. Então abra o teu coração para esta obra, porque contribuir na obra de Deus também é exercitar a fé, também é crescer espiritualmente, porque aquele que fica pensando, eu não vou ofertar, eu não vou oferecer aquilo que eu tenho, precisa então conhecer a palavra de Deus, porque aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco, aquele que semeia muito, vai colher muito. Então, saiba que esta terra é uma terra boa, é uma terra abençoada, e que você então pode contribuir na casa do Senhor, para a glória de Deus. Eu já quero orar pelos ofertantes e pelos dizimistas, e já vamos encerrar esta aula neste momento, com a graça e com a misericórdia de Deus derramada sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por esse momento na tua casa, Pai. Jesus amado, Jesus santo, eu oro agora, Pai, que o Senhor possa nos revelar a cada dia a tua palavra, para que venhamos crescer mais e mais, Senhor. Jesus querido, de encontro a Ti, e que venhamos alcançar, Pai, a estatura, Senhor, de varão perfeito, no conhecimento da Tua glória, da Tua palavra. Neste momento eu oro também por aqueles, Pai, que estão ofertando na Tua casa, que estão dizimando na Tua casa. Alcance a cada um deles e venha abençoá-los segundo a Tua palavra, Senhor amado. Fica com cada um dos Teus servos. Nos dê um dia de vitória, um dia abençoado, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, Deus vos abençoe. Um domingo de bênção e um domingo de paz, na graça do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui na Global Church, evento que nós vamos realizar na nossa 11ª Isladeja, com pastor Rinaldi aqui conosco. Pastor. É isso aí, eu tenho a honra de receber os irmãos da Deja e da Isladeja, esse grande evento. Aqui já está tudo sendo preparado para receber vocês com muito amor, muito carinho. E vem para cá, hein? Espero você. Que dia que é? Dia 12, 13
de novembro, a partir das 9 horas da manhã no sábado e às 19h30 na sexta-feira. Então, venha, faça a sua inscrição e as vagas são limitadas, hein? Corra, corra. Deus abençoe. Deus abençoe.